Sejam muito bem-vindos a mais um programa Educação em Evidência. Já sabem, né, parece até ficar repetitivo todo o programa, mas é justamente para que você que esteja em casa, você não esqueça qual o principal objetivo do nosso programa, é possibilitar que as instituições, que os profissionais da nossa cidade, tanto ligados à área da educação, da cultura e da arte, eles possam apresentar aqui um pouquinho do que vem sendo desenvolvido em suas estruturas e um pouquinho daquilo que eles desenvolvem. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber uma associação que, por parte de grande parcela da comunidade, não conhece que associação é essa e qual o papel desta associação. Mas nós vamos descobrir a partir de agora, porque eu gostaria de apresentar para vocês a professora Edna, não é, Dantas, não é assim? É, sim, sou Nisa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tenho certeza que hoje vai ser um tema muito importante, principalmente porque nós vamos falar de uma associação que começou a plantar algumas sementes e que parece que frutos já começam a ser colhidos, não é? Mas para a gente começar, para não ir direto ao ponto, eu gostaria que a senhora se apresentasse e dissesse realmente quem é a professora, sua formação, ficasse à vontade. E agora é a hora da senhora fazer a sua explanação total. Pronto. Meu nome é Edna Dantas Moraes, eu sou pedagoga, sou funcionária pública há mais de 27 anos no município de Currais Novos, tanto no município trabalho pelo município, pelo estado aqui no município, e já participei de vários trabalhos aqui durante esses anos, de várias áreas da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, ao longo desses 27 anos. E hoje eu estou vice-diretora da Escola Municipal em Tempo Integral Gilson Firmino da Silva, e como eu sou também especialista em atendimento educacional especializado, que é uma área que eu amo muito também, é a área ligada à inclusão. Então, e devido eu estar ligada a essa inclusão, eu estou na Associação Norte Rio-Grandense de Apoio às Pessoas com Altas Habilidades de Superação, a ANAAS. Muito bem. Essa associação que ela surgiu em 2023, né, com a professora Ivana, ela que é uma professora que trabalhou há muitos anos no Núcleo de Altas Habilidades de Superação da Secretaria Estadual de Educação por muitos anos, e quando ela saiu, se aposentou, né, em 2023, ela criou um grupo de mães de superdotados, um grupo de WhatsApp. E a partir desse grupo de WhatsApp foram, se ajudando e formou a associação. Muito bem. E com a associação formada, como Ivana tinha ligação comigo aqui em Currais Novos, devido a eu ter trazido ela em alguns momentos aqui para Currais Novos para falar sobre esse tema, ela me convidou para fazer parte da associação e, devido a todo o meu conhecimento nessa área, ao longo desses anos, que se já fazem mais de 15 anos, ela disse: "Não, Edna, você precisa montar um polo Currais Novos". Então hoje no estado a gente tem um polo Currais Novos e o polo, Mossoró e agora Parnamirim. Muito bem. Então a gente está mobilizando pessoas, e colocando como evidência esse tema que é tão importante Bem, na área da inclusão. então vocês que estão em casa já deu para vocês observar um pouquinho que ela, a professora Edna, enquanto vice-diretora da Escola de Tempo Integral, em Tempo Integral Gilson Firmino, ela não veio falar, por enquanto, da Escola Gilson Firmino, certo? Como ela muito bem frisou aqui, ela veio falar aqui, né, hoje, sobre a associação de superdotação e altas habilidades, é assim, professora? Então vamos lá. A associação de vocês hoje, ela já existe. Já existe formalizada e já existe mais de 300 membros. Isso em Natal. É, em Natal, a sede é em Natal. Já conseguiu descentralizar para outras cidades ou ainda Não, encontra-se só em Natal? Natal, como eu estou dizendo, Natal, em várias cidades do estado tem pessoas associadas, porém, com coordenação e ações específicas, é Currais Novos, Parnamirim e Mossoró. Muito bem, muito bem. Hoje em Currais Novos, por exemplo, falta algum ponto para oficializar a associação de vocês aqui em Currais Novos? Não, na verdade a gente tem um grupo, né, de pessoas que a gente se mobiliza para fazer as ações, como não a associação ela é em Natal,
aqui em Currais Novos é o grupo de trabalho, Muito bem. é um grupo de trabalho, a associação é um só, A associação então é um só. só. O que pode acontecer futuramente é que a gente depois, né, na nossa conversa ainda falar sobre um núcleo de atendimento a pessoas com as habilidades de superação, mas é uma coisa futura, depois que a nível de estado estiver mais formalizado, até porque são praticamente só 3 anos, né, então a gente tem muito o que andar ainda. Professor Edno, agora sim, uma dúvida que talvez quem esteja em casa, não é, possa estar se perguntando. Quando eu falo em, superdotação e altas habilidades, eu consigo fazer uma ligação desses 2 pontos a uma sala regular, uma sala específica? Eu falo assim em termos de diagnósticos, né, relacionado a isso, porque para a senhora chegar a esse nível de conhecimento de uma criança que seja superdotada, que tem altas habilidades, tem que haver um diagnóstico através de observações, de estudo, né, de mapeamento. Com certeza. Para lhe responder essa pergunta, é preciso entender o que é alta habilidade e superdotação, Roberto, que muita gente tem dúvida sobre isso. Na antiguidade, as pessoas chamavam de gênios, né, uma pessoa que tinha uma capacidade de criatividade, descobrir algo, que mudasse alguma coisa na sociedade, era um gênio, né. Agora vamos lembrar de Thomas Edison, né, que descobriu, né, a questão da lâmpada, da tudo. Então, quer dizer, essas pessoas eram consideradas gênias. O Walt Disney, né, com toda a suas capacidades, eram consideradas gênias. Nessa época, eram feitos testes de QI, e uma pessoa com testes de aptidões cognitivas. Então, se a pessoa tinha um QI acima de 130, era considerada superdotada. Se tivesse de 150, 170 para lá, aí já era a genialidade. A diferença entre gênio e superdotado é que o gênio, ele é capaz de desenvolver projetos que mudem a realidade da humanidade, como é o caso, né, dessas descobertas. E a superdotação não é uma condição que o ser humano nasce, que tem uma inteligência diferenciada entre os seus pares, entendeu? Ele nasce com aquela inteligência que é diferenciada. Eu vou dar um exemplo, se você pegar, assim, numa sala de aula comum, você me perguntou onde podemos encontrar, em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer local a gente pode ter uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Por que usar altas habilidades de superdotação? Quer dizer a mesma coisa, só que competência e habilidade, você tem habilidade, por exemplo, para comunicação, você tem uma habilidade. Agora, porém, a competência, usar essa comunicação de forma competente, entendeu? Você tem habilidade, mas você precisa ter. Então, usa essa diferenciação, mas até hoje os estudiosos, eles não fazem, eles só não conseguiram mudar, desfazer. Uma coisa junto à outra, certo? Então, em qualquer lugar a gente encontra uma criança com as habilidades de superdotação. É uma condição, não é uma doença, por isso não tem CID, por isso necessariamente não tem que ser, ter um diagnóstico médico, não é. É um parecer pedagógico, agora pode sim ser avaliado pelo neuro, porque tem as neurodivergências. O que é a neurodivergência? Eu tenho um autista, que muitas vezes você diz assim: "O autista tem um foco". O foco do autista é, por exemplo, gostar de aviões, um exemplo. Porém, não é só o foco. "Ah, ele gosta de avião, vai ser eu vou dizer que ele tem altas habilidades". Não, ele tem um hiperfoco, gostar de avião. Mas se ele tiver gostar de avião, e ele for capaz de se aprofundar na área de aviação, e tiver facilidade de aprender, e tiver um envolvimento na aprendizagem, ele vai ser também superdotado. Então ele tem a deficiência e tem a superdotação. Então não é só a criança, a criança, eh, tem que ter deficiência para ter superdotação, não. A criança pode ter só superdotação, entendeu. E também pode ter superdotação e ter deficiência. Isso aí é Professor, agora me tira uma dúvida, por exemplo, aconteceu o diagnóstico, certo? Né, foi identificado a a habilidade, né, de superdotações e assim sucessivamente. Essa criança
Em questão de atendimento, ela vai ser direcionada para alguma sala específica, para alguma escola específica ou existe esse elo de ligação entre a escola regular, no caso a sala regular, e uma sala de atendimento especializada? Pronto. Do mesmo jeito, se vocês olhar na lei da inclusão, diz assim: o alunos que são atendidos em sala de EE, alunos com deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual e altas habilidades de apresentação. Por quê? Porque é um público do EE. Por que é um público do EE? Porque a superdotação é uma capacidade que ele tem no cérebro de aprender com muita facilidade, e aquilo que está oferecido na sala de aula comum não é suficiente para o cérebro dele. Ele precisa do algo a mais. Então, é diferente do aluno que vai para a sala de EE, porque tem alguma deficiência, e tem dificuldade de aprender a ler. Esse aluno com altas habilidades, se ele for acadêmico, aí eu vou fazer uma diferença aí. Se ele for acadêmico, ele vai para a sala para ter uma suplementação curricular, que é justamente a capacidade de ampliar. Não é porque está se forçando o cérebro dele, é o cérebro dele que necessita, entendeu? Eu, por exemplo, na escola onde eu trabalho, eu acompanho algumas crianças com características que a gente está investigando e observando. Eu tenho uma menina de 9 anos que é do teatro da escola, se destaca e ainda me procura para fazer um projeto individual. Está lá dirigindo uma peça teatral infantil, é o suplemento curricular dela. Entendeu? Ela necessita, ela brilha os olhos, ela se dedica a fazer aquilo, porque é da capacidade dela. Existe aí uma diferença entre acadêmicos e os criativos produtivos. Aí onde chega a dificuldade que muita gente tem de identificar. Acadêmico, você vai identificar rapidinho. Você vai chegar na escola, nas salas de aula, e só você chegar na sala dela assim: qual é o aluno aqui da sala que só tira notas boas? Todas as disciplinas. Vai lhe apresentar. Isso não, claro, é um indicativo. Aí com ele a partir daí você vai fazer anamnese com a mãe, vai conversar com a mãe e a mãe vai dizer: "Ah, desde pequeno era o primeiro da escola, desde pequeno aprendeu a falar rápido", o acadêmico. Aprendeu a falar rápido, comunicar, muitas vezes usa até o termo assim: "Parecia a veinha da casa", parecia o velhinho da casa, se comunicava muito bem. Então é uma característica aí, entendeu. Então você vai começando a fazer investigações que é comum a todos, entendeu. Muito bem. Já o criativo produtivo é mais difícil, que às vezes nem ele sabe que tem essa habilidade. Nem a família nunca percebeu, você eu, como eu tenho essa experiência, quando eu vejo uma criança e começa a conversar aí, eu já acendo a luz, mas pelo meu conhecimento. Muito bem. Porém, às vezes minha mãe sabe: "Não, tem cabimento fulano não sabe matemática, não sabe português", ele não é acadêmico, então ele não precisa ser superdotado nessas áreas, não é necessário que aconteça isso. E aí a grande dificuldade, que às vezes é um músico muito bom. Às vezes é uma pessoa que é da área de esporte, que pode se destacar muito bem. E que não necessariamente precisa ser bom em português. Português e matemática vai ter dificuldade, mas ele é superdotado nessa área. Como é que vai se desenvolver uma criança, como é que eu vou se eu sou cri eu sou tenho superdotação, na área criativa. Como é que eu vou desenvolver minha área de habilidade se não me oferece aquilo? Muito bem, muito bem. Por isso, é que as escolas, elas tendo várias atividades, ela possibilita que a criança, ela se desenvolva em várias áreas. Aí você vai descobrindo, eles vão se destacando. Quando a escola tem teatro, quando a escola tem música, quando a escola tem várias coisas ao mesmo tempo, eles vão se descobrindo. Então elas estão em sala regular, Então, em sala mas que vão ter o seu momento de e atendimento atendimento do mesmo jeito, dos recursos multifuncionais. do mesmo jeito que os outros. E perante a lei, o atendimento educacional especializado garante Garante esse atendimento a essas é. crianças de altas E habilidades. a usabilidade. Se ele não for atendido, ele está sendo violado um direito que é dele. A senhora falou uma coisa interessante aí, a senhora citou relacionado às mães, não é. Eu já vou para a família com um contexto geral. Sim, Hoje, a associação em Currais Novos, né, no polo Currais Novos, né, nesse diretório aqui, é procurado por muitas mães hoje. a associação já é procurada.
muito mais através de professores que já tiveram conhecimento, e aí a mãe fica inquietando aqui, mães que já tiveram esse conhecimento, mas infelizmente a maioria da massa, assim, das famílias ainda não tem essa informação, porque nós demos formação a professores, demos formação a gestores, mas a família em si, o público família mesmo, por isso tão importante participar de um programa de TV, por isso importante, pra dar informação a esses pais. Às vezes tem um filho em casa e nem percebe que porque assim, tem um lado positivo e tem outros desafios, que a gente chama de desafio, é as questões emocionais. Imagine um cérebro, por exemplo, como eu tinha do menino com 8 anos, numa turma de alunos de tudo com 8 anos, ele com a mesma idade, onde a turminha está vendo questões básicas de conhecimento. E ele está preocupado com questão ligada à guerra, história, geografia. E eu atendi esse menino, ele está na escola pública. E ele fica aquele menino que ele fica dizendo: "Epa, eu sou diferente, mas em quê?" Aí fica acaba que a mente fica meio que estranha com isso. Por isso que eles precisam do atendimento, para eles se autoconhecer, saber que eles são diferentes, porque são. Imagina, como eu estou dizendo, uma criança, todo mundo de 8 anos, estudando coisas básicas no meu bairro, todo ele preocupado com questões de guerra mundial, dessas questões ligadas a assuntos a nível, né, bem eu tenho uma menina, por exemplo, uma jovem de 14 anos que eu acompanho e faço atendimento, porque hoje eu faço atendimento, né, pelo celular, visita a casa das famílias, pelo conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos, de conhecimento com essas famílias. Aí elas passam a fazer parte desse apoio nosso, né. Gratuitamente a gente vai fazendo esse trabalho, porque a associação, assim, é uma coisa gratuita, né, você vai oferecendo esse apoio. E aí essa menina tem 14 anos, mas você conversar com ela, você vai ver que a mente dela é de uma menina de uma adulta já, estuda psicologia desde sempre. Eu conhecia com 12, ela já estudava psicologia, e na área de psicologia traga ela para aqui que você vai ficar encantada. É uma mente acadêmica com, eh, que o seu olhar objeto de estudo é a psicologia, entendeu. Então, o lado emocional, que é o desafio, porque como eu digo, tudo é muito intenso. Às vezes quando está num momento de sofrimento, o sofrimento é profundo. Às vezes quando está num um sentimento de alegria, também é muito profundo na questão mesmo de emoções. Quando essa emoção começa a complicar os relacionamentos, seja na casa, na escola ou na família, na escola ou na sociedade, aí é onde entra outros apoios. Um apoio de um psicólogo, de uma terapia. Essa menina, por exemplo, de 14 anos, a mãe me disse ontem: "Edna, ela está fazendo terapia, tudo porque precisa". Imagine como ela se entender, tão jovem, com 14 anos, mas preocupada no estudo da mente humana. E querendo o tempo todo estar atuando como se fosse uma profissional, porque ela é uma jovem adolescente. Então, no caso, a associação justamente veio dar esse suporte, esse apoio aí, Esse apoio direcionando essas famílias de como lidar de com as. como lidar com as situações, encaminhamentos e ajudas, entendeu? Mas a associação hoje em Currais Novos, né, que O que eu também é a coordenação. pronto, essa coordenação hoje, né, ligado o ramo lá, o braço, né, da É, associação, vocês adentram outras escolas. já fizemos, acho que você já vai ver aí nas fotos que eu mandei, né, das atividades que nós já fizemos o ano passado. Através da Secretaria de Educação do município de Currais Novos, a gente tem a coordenadora que é do nosso polo, né, a coordenadora Eliene, que é da Educação Especial do município de Currais Novos. Então nós já demos formação aos professores do AEI, para que eles vão até a escola e já comecem a acender uma luzinha lá dentro da escola desses alunos. Na DIREC nós temos, a coordenadora dela, que é a Aline, que é da Educação Especial, que também ela vai acendendo essa luz: "Ah, Eda, em tal escola tem uma criança, a gente percebe assim, tá, vamos ver como é que a gente faz para localizar". Pronto, agora o convite dessas mães, que elas foram todas as escolas estão articulando, é para quinta-feira, na próxima semana, para vir justamente ouvir de outras mães as experiências que as outras mães já tiveram. Muito bem, então hoje a regional da educação, a Dona Diré,
junto com a Secretaria da Educação, Apoia a associação. estão apoiando através de observações, que aí já repassa para você, para a associação, E a para ter uma aproximação com essas famílias. Com essas famílias. Muito bem. Para tentar dar o suporte Dá o necessário. suporte necessário. Bem. A senhora falou aí relacionado ao evento para a próxima semana, né, na quinta-feira. No caso, esse evento vai reunir só as mães desses alunos ou é aberto à comunidade? Não aberto. Na verdade, a gente é aberto, assim, a gente está convidando a aquelas mães que já são indicadas pela escola, né. Nós estamos cada diretor está vendo na sua escola aquela mãe que justamente precisa ouvir, porque a professora já identificou, já sabe que os a que ele o aluno tem as características, e elas vêm ouvir de nós, de outras mães que têm seus pareceres, de outras mães que tiveram a experiência ao longo dos anos. Nós vamos ter mães de adultos, e foi identificada, inclusive, por mim, quando ainda era criança. Então vai dar esse suporte. Como foi o processo? Quais foram os desafios para essas mães? Então vamos só relembrar, esse encontro da associação, né, com as mães, Quais será quinta-feira, dia 29, Dia 28, né, dia 28. da próxima semana. Não, no caso quinta-feira, dia 29 de maio, não é assim? Então é na A quarta, é na então quarta. vai ser na quarta-feira, Que vai ser dia 28, dia 28, é, na quarta quarta-feira. Vai ser turno da à noite, à noite, à noite, aqui da Câmara Municipal. aqui na Câmara Municipal, às 19 horas. Caso a comunidade, alguém da comunidade queira participar, tá aberto. Tá aberto, se quiser Conhecer o participar, pra tema. conhecer o tema, pode vir, entendeu? Então vocês que estão em casa, o convite está feito, viu, para que quarta-feira, dia 28 de maio, quem quiser se fazer presente aqui na Câmara Municipal de Currais Novos para conhecer, né, de forma detalhada como é que funciona o trabalho da associação, a questão das altas habilidades, é assim, professora? É, Da superdotação para que venha se apropriar um pouquinho mais, porque quem sabe que alguém que esteja em casa tenha filhos nessa situação até para compreender e saber lidar com a situação, sim, né, professora? justamente. Então você que está em casa, você que é mãe, que de repente tem aquele filho em casa, que às vezes, que você percebe que ele aprende tudo muito rápido, né, que ele se comunica, que ele, tem as atividades, tudo termina rápido. Já foi dito pela professora da escola que ele diz assim: "É o primeiro da sala", é uma indicação, de vir conhecer mais sobre a área acadêmica. Se também for aquele aluno, muitas vezes, sabe, Jai, tem aqueles alunos que eles estão vistos como aquele mal comportado, mas é aquele agitado, é aquele que quer aprender demais. Só que, muitas vezes não é aquele conhecimento da escola, às vezes é outras áreas, que às vezes pega um brinquedo em casa e fica desmontando, fica fazendo aquelas coisas, porque é outra área de habilidade. Então, a mãe sente algo é diferente no meu filho. Mas assim, o acompanhamento de vocês enquanto associação, é o acompanhamento contínuo, Contínuo. não é assim? Contínuo, não existe, vai acompanhando, inclusive, por exemplo, como eu disse, essa menina que eu identifiquei, que é a associação, né, através mas eu dei o parecer a ela quando ela tinha dez anos. Hoje ela está fazendo faculdade, então esse acompanhamento chegou até a faculdade e até sempre, até quando existir, né, a associação, ela vai acompanhar, porque é preciso sempre, preciso sempre. Sempre quando eu encontro a mãe: "Como é que tá fulana?". Ah, tá bem. Na hora da escolha profissional, que é um horário muito definitivo, assim, que você escolhe a sua vida profissional para o resto da vida. Então, é um momento difícil hoje em dia, né. Porque, por exemplo, no caso dessa menina que vai ser, a mãe vai ser uma das convidadas, nós tivemos uma experiência muito significativa, porque a menina era ainda hoje termina o ensino médio muito jovem, então a menina estava naquele conflito. É uma menina acadêmica, só que o desejo dela não era fazer medicina, lá no interior dela não era medicina. E por ela ser acadêmica, todo mundo espera o quê? Logo a área da medicina, né. Principalmente quando está na área privada, sempre todo mundo joga todas as fichas: "Ah, tem fulaninho, tem que fazer medicina e tal", mas não era o sentimento dela. E esse apoio da gente junto com a mãe foi, assim, primordial para a decisão da menina. E hoje ela está feliz, porque a área de habilidade dela que ela queria era a área do direito.
da advocacia, e ela está feliz. Então, o que nós queremos ajudar as mães é buscar a felicidade dos filhos. Eles precisam ser felizes. Muito bem, Não: "Ah, meu filho é superdotado, é tudo de bom. Ah, eu tenho um filho superdotado, ele não precisa de ajuda nenhuma". Pelo contrário, vai precisar de ajuda sim, né. muito bem. Professora, por exemplo, caso alguém que esteja em casa queira procurar a senhora, justamente porque ainda está com dúvida relacionado a alguma identificação que percebeu no seu filho, pode lhe procurar. Pode, com certeza. Como eu disse, eu estou, estou vice-diretora da escola em tempo integral Gênesis Feminino, mas tem o meu telefone que pode mandar, né, meu telefone 84 996 28 20 49. Muito bem, vamos só repetir para quem está em casa, lembrando que vocês que estão em casa, chegaram a observar alguma coisa nos filhos de vocês que chamou a atenção e que queira compartilhar inicialmente para tentar tirar dúvidas, pode procurar a professora Edna lá no Gils Firmino ou através do Telefone 84 996 28 20 49. então o recado foi dado. Se vocês identificaram alguma coisa que venha a tentar levar, né, as informações que a professora Edna colocou aqui, busque ajuda, e a ajuda está aqui sendo oferecida gratuitamente, né, professora? Com certeza. Que é justamente para ajudar essas famílias e esses jovens, essas crianças e jovens e adultos futuramente, eles possam avançar cada vez mais, né. Com certeza. A senhora me disse que trouxe algumas imagens para nós comentarmos, né, e eu gostaria de provocar a senhora relacionada à imagem dessa outra senhora que está aqui. Pronto. Essa é a nossa presidente da associação, né, Ivana Lucena, ela que justamente foi a pioneira no trabalho. Ela hoje não é só, da associação, mas ela hoje coordena junto com o grupo dos NAAs do Brasil, né. Muito bem. Ela dá esse apoio também, com a experiência que ela teve quando era do NAS de Natal, e hoje como associação. Hoje também ela está, tem várias associações no Brasil, e ela também está fazendo esse trabalho de ajuda e de compartilhamento de ideias com as outras associações do Brasil em relação ao tema. E é, assim, muito ativa, busca lá ajuda enquanto associação com o governo federal, Muito bem. o Ministério da Educação, discutindo essas questões da educação especial. Teve em Brasília o ano passado fazendo um trabalho lá de busca de ajuda, principalmente na questão da aceleração, que é uma discussão que também é muito pertinente, porque o acadêmico, a lei diz que ele pode terminar os anos de estudo em curto tempo. E isso é um debate muito grande, que muitas vezes as escolas não querem aceitar esse avanço escolar, mas o acadêmico ele pode sim avançar uma série, entendeu. Basta que tenha todos os critérios, né, e primeiro ele tem que ter certeza que ele é um aluno acadêmico, tem que ter um diagnóstico, comparecer, e se é viável para acontecer isso. Professora, me tire só uma curiosidade, por exemplo, já teve de acontecer de vocês chegarem em uma determinada escola, e os professores dizem assim: "Lá vem ela com mais essa conversa para dar mais trabalho a gente", ou a aceitação das informações através da associação de vocês é bem aceita hoje? Já, né, quando eu digo se já é bem aceita hoje, nas instituições. Por incrível que pareça, a aceitação está sendo pela necessidade das famílias. As escolas ainda existe assim, porque você sabe que a demanda da inclusão é muito grande. Eu nem tiro assim, eu nem coloco culpa nelas. Às vezes tem uma professora com hoje numa sala de AE que precisa atender 20 alunos, quando na verdade só deveria atender 10, 15 na sala de AE. Então nem coloco isso. Quantas vezes não tem nem o Não, ai, suporte escolar, né. a única coisa que a gente quer sensibilizar a sociedade, que do mesmo jeito que um aluno com deficiência física, com deficiência intelectual e autista, o superdotado ele precisa desse suporte. Precisa de atenção, Por né, quê? Porque suporte, ajuda. e ajuda. Por quê? Como eu estou dizendo, o emocional é onde está Muito bem. achado o problema. Nós temos hoje adultos
com justamente situações emocionais complicadas, porque ao longo do seu percurso não foi identificado que ele era superdotado ou ela, E nem e conseguiu nem conseguiu compreender, né. não conseguiu compreender, e o atendimento ao longo desses anos não aconteceu. Aí vem as frustrações, vem todas as questões ligadas que em outro momento a gente pode falar dessa parte do desafio, para não assombrar ainda. Muito bem. Professora, essa próxima imagem aqui, Sim, nós trouxemos Ivana nesse seminário para educadores, foi, assim, muito bom no CDL, né, o ano passado, dia 29 de maio, né, com, o apoio da DIRED, da prefeitura de Currais Novos, da Secretaria da Educação, do município, e nós tivemos aí mães e educadores, foram mais de 70 pessoas que vieram nesse seminário de formação. então as ações elas estão Estão acontecendo desde o ano passado, início do ano, a gente vem realizando ações no Polo Currais Novos. para tentar Pra sensibilizar realmente é, a necessidade de um olhar diferenciado. é diário. Essa próxima imagem aqui, Essa aí é uma formação que teve no IFRN, com os professores do IF também, sobre o tema. Reunimos com o núcleo de educação especial de lá e os professores. aceitação, bom, Muito boa, inclusive nós temos lá Pedro Gugel, que ele está no polo com a gente, ele que está no plano municipal de educação, está estar na elaboração do plano municipal, e a gente já está articulando essa demanda para incluir nesse plano ações em 10 anos para o apoio às outras habilidades. a senhora percebe que, por exemplo, do evento de vocês do ano passado, né, e das ações que estão sendo desenvolvidas, né, em algumas instituições, a senhora percebe que os casos aumentaram devido justamente essa, vamos dizer assim, essas informações se estão chegando aonde é para chegar? Muito. No caso, como a gente, foi em locais privados, né, e também públicos, mas a gente sabe muitos professores da escola do IFRN, muitos identificaram seus próprios filhos Muito bem. na formação, então foram logo buscar o quê? O diagnóstico. Então tem muitas crianças que já têm um diagnóstico, só que a gente não sabe aonde ainda, que a gente vai precisar mapear, entendeu? Mapear, porque tem muitos já com diagnóstico. Nessa Só que na escola pública, como eu estou dizendo, um aluno, porque foi uma luta nossa de fazer um trabalho com a mãe, foi a mãe que procurou. Muito bem. A senhora falou aí da escola pública, aí agora nessa próxima imagem parece-me ser uma escola É, privada, foi uma formação no CCT, né, com todos os professores da equipe do CCT sobre também, o tema usabilidade, e a partir daí a gente, aplicou, questionário com eles, né, onde eles nos mandaram alguns indícios de algumas mães que precisavam desse apoio. Nós fomos em outro momento também conversar com essas famílias que chegavam com o diagnóstico do médico, e alguns com neurodivergência, a gente foi dar esse apoio e orientamos a escola, e a escola então a sua vai ação está presente seja no público ou no privado, não importa onde, ela está necessita de ajuda. desde que nos convide, necessite de ajuda. E essa Aí são alunos de escola pública, né, nós fizemos um convite para as escolas mandar aqueles alunos que se destacavam na área da matemática e da informática, que tinham interesse, e para participar da oficina, foi no mês de agosto do ano passado, participar da oficina no IFRN. E eles tiveram essa oficina lá, tivemos uma roda de conversa, são só alunos que têm, característica de superdotação, porque inclusive eu estou observando aí que tem uma aluna, uma mocinha aí, que ela participa do meu projeto social, que é o aluno do professor Jair, voltado ao IFRN, e realmente ela apresenta uma dotação diferenciada, né. tem uma repórter da EPTV, eu acho que ela está aí, não sei se está aí, ela apresentou um programa também no E foi nossa aluna também do pronto, projeto. você já percebe, né, que são pronto, então esses aí, eu estou com contato, WhatsApp, que eles vão participar esse ano, já me procuraram, e aí vai dar continuidade, a gente vai fazer um momento com os jovens esse ano, uma atividade com eles também, porque a gente vai formando os grupos. A associação ela tem um grupo de adultos,
um grupo de crianças e um grupo de mães, e tudo um grupo de autoajuda. É um grupo no WhatsApp que se ajuda todos os dias. Todos os dias eles estão colocando situações. Muito bem, isso é que é bom, né. É. Aí no caso aqui, esse banner que eles estão segurando é justamente o símbolo de vocês. É o nosso símbolo da associação, né, ANAHSD, que é ANAHSD, que é a Associação Norte Rio Grandense de Apoio às Pessoas com Altas Habilidades de Superação. Muito bem, muito bem. E dá para se perceber diante da fala da senhora que hoje, não só as famílias, mas os próprios alunos, Sim, eles já percebem a importância desse acompanhamento. com certeza, eles clamam por isso, porque eles sentem na pele, muitas vezes, na própria escola, por falta de conhecimento, eles sentem isso na pele. Muitas vezes é aquele aluno que ele, por aprender mais rápido, ele quer participar da aula de forma mais efetiva, muitas vezes: "Não, fulano, deixa fulano participar, não, Muito bem. não, agora não", sabe. Então ele sente isso e ele coloca essas angústias, entendeu. Mas por quê? Eu poderia estar contribuindo muito mais se fosse colocado como protagonista ali do processo, entendeu? Professora, nessa próxima imagem aqui, parece-me que é referente aí a um evento mais grandioso. Foi um seminário que aconteceu na nível estadual, de forma online e presencial na UFRN. A UFRN é parceira nossa, né, tanto a da UFRN aqui como a Natal. Aqui a gente tem inclusive tem uma coordenadora do núcleo aqui de educação especial da UFRN, que é do nosso polo. Eu já fiz também, nós já fizemos uma formação para o núcleo dos professores de letras, de um projeto de extensão de letras, e a UFRN Natal também está parceira nossa lá na associação em Natal. Aí a gente, quando precisa, esse seminário foi muito bom, com vários palestrantes que tiveram a nível, do estado, né, para professores, para pais, para os adultos. Adultos que têm altas habilidades também foram, palestrantes nesse seminário. Foi um seminário muito rico ano passado e com certeza esse ano, no mês de agosto, a gente vai ter muitas atividades Então isso em comemoração. isso quer dizer que a associação não está caminhando sozinha não, tem parceiros fortes, né, Muitos e parceiros sérios, e sérios. para mostrar que a causa é séria. É, que a causa é séria. Muitos parceiros sérios. É como eu estou dizendo, a gente precisa chegar mais próximo das questões, de política pública, né, a gente precisa chegar mais próximo. Porque, por exemplo, enquanto a gente teve uma reunião com a deputada, estadual em Natal, e por incrível que pareça, na hora que a gente começou a conversar com ela, foi que quer dizer, a menina já é adolescente, foi que ela disse: "Ê, minha filha tem essa habilidade", e ela não sabia. Então vai partir a causa dela, né, como mãe de uma menina com superdotação e, consequentemente, ela também, porque é genético. Se uma pessoa tem altas habilidades, alguém na família tem, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, pode ser um primo, mas é genético, entendeu? Foi comprovado. No Brasil, quem é o teórico, da causa, né, o grande teórico, ele não, apesar de ser brasileiro, né, eh, Joseph Rezumi, ele que criou a teoria dos 3 anéis, que é para se identificar uma pessoa superdotada, você tem que observar 3 características. De primeira, a primeira, tem criatividade, e não é que é a criatividade, ser criatividade, saber desenhar, isso aí não tem nada a ver não. É a criatividade naquilo que se propõe a fazer, entendeu? Por exemplo, você é jornalista e você vai fazer um projeto. Os seus colegas param e falam e tudo para se planejar, querer fazer aquele projeto. Só que você não quer que seja a mesmice, você cria o algo a mais. O criativo, ele quer sempre um algo a mais, se aprofundar em algo a mais, naquela área de habilidade. O envolvimento com a tarefa, porque se é da área de habilidade, se ele vai envolver a criatividade, ele pode passar o dia trabalhando naquilo e não vai cansar, Muito bem. que é o segundo, né. E que eu disse, é o envolvimento com a tarefa, a criatividade e a habilidade acima da média naquela área, que se destaca. Se for no esporte, o grupo de esporte, ele vai se destacar. Se for na música, ele vai se destacar. Tem a mesma oportunidade, mas ele vai se destacar naturalmente, é uma coisa natural. Para vocês que estão em casa não precisa dizer mais nada, né.
Conteúdo e informação aqui se tem sim. E hoje nós estamos tratando de um tema de alta complexidade, né, porque se torna de alta complexidade justamente pelo fato de que há uma necessidade muito grande da comunidade começar a quebrar determinados paradigmas e aceitar realmente o que é sério. Para muita gente parece ser não tão interessante, mas basta que você que esteja em casa comece a compreender e dar importância disso aqui que a professora Edna acabou de nos colocar. Professora, gostaria de agradecer a sua vinda aqui, dizer que a senhora vai voltar várias vezes, tá? Que nós vamos nos tornar parceiros para realmente essa causa ela venha se a fixar cada vez na nossa comunidade, né? Diante da necessidade que as famílias, que os alunos sentem de avançar cada vez mais. E eu gostaria que a senhora renovasse mais uma vez o convite para quem está em casa, se observar alguma coisinha, procurar a senhora, fica à vontade. Então, se você mãe, né, sentiu no seu coração: "Ah, meu filho realmente tem alguma característica, eu quero saber um pouco mais", é só entrar em contato comigo pelo telefone 84996282049, é o WhatsApp, pode mandar uma mensagem e a gente começa ali uma conversa, depois a gente não desgruda mais, viu. As mães que a gente vai encontrando, os familiares, a gente não desgruda mais, a gente fica sempre Contando a senhora no meio da rua, não, pelo braço, puxa pelo braço. pelo braço. Por exemplo, a gente está agora acompanhando 2 famílias em Caicó, e através desse trabalho que a gente vai fazer lá, a gente vai montar, ampliar o trabalho para lá se tornar também um grupo de pessoas lá em Caicó. E lembrando que é um trabalho totalmente gratuito, Totalmente gratuito. não é cobrado. Não, nada. Nada, A única coisa que é cobrada é só atenção. só atenção. Muito bem. Então, para vocês que estão em casa, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.